Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu gostaria de compartilhar com vocês algo que tem ecoado no meu coração diante de todas essas situações, todos esses fatos que têm acontecido nesses últimos dias. Se torna cada vez mais evidente que o coração do homem tem pendido cada vez mais ao ódio, à maldade, à ganância, ao egoísmo, ao orgulho, e nós temos deixado de lado a empatia, a bondade, a misericórdia e o amor. O que é muito triste, mas isso não pegou Deus de surpresa. Jeremias capítulo 17, versículo 9 diz que o coração do homem é enganoso, mentiroso, é desesperadamente corrupto e que ninguém consegue saber até que ponto chega a maldade do coração humano. E eu olhando a tudo isso que tem acontecido nos últimos dias, o racismo, o egoísmo das pessoas diante dessa situação de pandemia, de se colocar acima dos outros, de olhar somente para o seu próprio umbigo, eu vejo que cada vez mais o amor tem se esfriado. E é isso que diz Mateus capítulo 24, no versículo 12. Jesus ali falando sobre o princípio das dores, que é uma realidade hoje. Ali Jesus ele vai falar sobre guerras, epidemias, fomes, é o que tem acontecido hoje. E o que mais deixa evidente que nós estamos passando por esse tempo do princípio das dores é esse versículo 12, onde Jesus ele diz: e por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. E ele tem de fato se esfriado. E o mais triste de tudo é que o amor tem se esfriado no coração de cristãos, daqueles que foram levantados, chamados, separados para anunciar a grandeza do seu Deus, para amar o seu próximo assim como Jesus o amou e para ser luz e sal da terra. É muito triste olhar para cristãos que têm se levantado para julgar, apontar o dedo e muitas vezes até para soltar palavras de ódio, preconceito contra pessoas, contra seus semelhantes. Aqueles que Deus ama de uma maneira incondicional. Quando eu olho para o amor de Deus, eu não vejo nenhuma sombra de acepção de pessoas. Não vejo. O que eu vejo é um Deus que amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí Jesus ele vai dizer na sequência que a missão dele ao vir ao mundo não era julgar nem condenar o homem. Pelo contrário, a missão do Filho de Deus era salvar o mundo. E até que ponto nós temos nos levantado para salvar aquele que tem caminhado para o abismo? Até que ponto nós temos nos levantado para fazer a diferença nessa geração? Até que ponto nós temos nos levantado para amar o nosso próximo? Até que ponto nós temos virado a outra face quando alguém nos ofende? Deus ele quer nos desafiar, meus amados, a fazer a diferença no meio dessa geração, andando na contramão do mundo. Se o mundo tem andado em ódio, nós temos que andar em amor. Se o mundo tem andado em egoísmo, nós temos que andar com empatia. Se o mundo tem andado em maldade, nós temos que andar em bondade. Porque esse é o amor de Jesus, descrito ali em 1 Coríntios capítulo 13, muito bem. Um amor que tudo sofre, um amor que tudo espera, um amor que tudo crê, um amor que tudo suporta. E quando eu olho para o amor de Jesus, é exatamente isso que eu vejo. Um amor ágape, um amor que se doou, um amor que se entregou sem esperar nada em troca. É claro que Deus ele não compactua com o pecado, ele não compactua com os pecados que a humanidade tem cometido. Não. Mas isso não diminui o amor de Deus pelas pessoas e o desejo que ele tem pelas pessoas se aproximarem dele. A palavra de Deus vai dizer que Deus ele não se agrada da morte do ímpio, pelo contrário, ele se alegra quando o ímpio se converte dos seus caminhos. E até que ponto a igreja do Senhor, até que ponto os cristãos, aqueles que se dizem cristãos, têm se levantado para demonstrar esse amor para as pessoas? O que eu tenho visto muitas vezes são pessoas de dentro de igrejas que se dizem cristãs, se levantando para apontar o dedo, acusar o erro, julgar o próximo e não para amar o próximo. E muitas vezes palavras de ódio, ações preconceituosas e racistas fluem da boca daqueles que se declaram cristãos. Isso é totalmente antibíblico, isso é totalmente anticristão, isso é totalmente antiético. Isso não tem nada a ver com o evangelho. E aí, o que nós temos passado para o mundo, o que nós temos passado para aqueles que não conhecem a Deus, é que nós servimos um Deus de ódio. Esse não é o meu Deus. Esse não é o meu Deus. O meu Deus é um Deus que ama tanto negros quanto brancos.
É um Deus que ama tanto héteros quanto homossexuais. É um Deus que ama tanto homens quanto mulheres. É um Deus que ama tanto rico quanto pobre. E a Bíblia deixa muito evidente que Deus, ele habita nos mais altos céus, mas também habita junto do oprimido e do contrito. Jesus, ele andava com pecadores, e por isso ele era tão julgado pelos religiosos da época, porque eles colocavam essas pessoas de lado. Jesus se assentava com pecadores. Jesus era acompanhado de perto por publicanos que eram corruptos. Ele era acompanhado de perto por prostitutas, por leprosos, doentes, que eram totalmente rejeitados e colocados de lado. E hoje, cristãos dizem que têm inimigos. Nós não temos inimigos nenhum. O único inimigo que os cristãos têm, o único inimigo que a Bíblia aponta que nós temos é Satanás. E nós cremos que em nome de Jesus ele já está vencido a partir da vitória de Cristo na cruz. E a partir do momento que a gente fala vitória sobre os inimigos, quem são os nossos inimigos? Nós não deveríamos ter nenhum inimigo. E quem tem sido seu inimigo? Será que são pessoas que têm outro pensamento? Será que são pessoas que têm outra ideologia? Será que são pessoas que têm andado num caminho diferente do seu? Não é porque uma pessoa tem uma religião diferente, uma opção sexual diferente, não é porque uma pessoa tem qualquer outra ideologia diferente da nossa, que nós temos o direito de apontar o nosso dedo para ela e julgar. Pelo contrário, nós somos chamados para amar. E Paulo, ele é muito enfático quando ele fala sobre isso, que nós temos que aproveitar cada oportunidade ao lado dessas pessoas que estão fora das igrejas. Não para trazê-las para perto, ou obrigar elas, ou convencer elas de qualquer forma, até porque não é por força nem por violência, é pelo Espírito Santo, mas para amar. Para amar. O amor vence o ódio. Aquele que habita em nós é maior do que aquele que está no mundo. E a pergunta que tem ecoado no meu coração é: será que eu tenho feito a diferença nesse mundo que tem vivido em meio a tanto ódio, tanto caos e tantas trevas? Essa é uma pergunta que tem que ecoar dentro dos nossos corações e tem que nos levar a uma reflexão e a uma mudança de hábitos e atitudes, para que assim nós cumpramos a nossa missão como igreja de ser luz do mundo, sal da terra e de amar o nosso próximo assim como Jesus nos amou. Que Deus abençoe a sua vida e que essa palavra venha brotar no seu coração, em nome de Jesus.